Inovação não é só tecnologia. Não é. Um dos pilares da minha gestão sempre é como a gente inova. E a gente tem que inovar o tempo todo. Se a gente não trouxer inovação, tem alguma coisa errada. Então eu tenho que inovar seja em processos, eu tenho que inovar seja na minha malha de distribuição, nos meus parceiros. Cobro demais dos meus parceiros de inovação. Então os meus fornecedores hoje, eles precisam trazer inovação para mim. É condição básica. Eu não sou só eu o esperto, inteligente. Pelo contrário, eu contrato operadores logísticos hoje de mercado que dominam muita tecnologia, que dominam muita inovação. Sim. Eu quero que eles tragam e testem e façam dentro da minha operação. Para quê? Porque eu quero evoluir. Então, não é só uma coisa que está dentro da gente. A gente tem que estimular. Estimula seu parceiro, estimula seu transportador, estimula seu operador logístico, estimula seu time, estimula todo mundo. Olá, seguidores do canal PSC. Para o seu conhecimento, nosso podcast hoje aqui com um convidado especial, Ricardo Hartel, que vai falar aqui de logística, carreira, né? Esse assunto aqui que a gente sempre está trazendo aqui no nosso podcast, mas hoje com uma visão ainda mais profunda, do campo à mesa, né? Podemos falar assim, do campo à mesa. Amigo, muito obrigado aqui por estar aqui com a gente. Antes da gente ir para esses assuntos de logística, trazendo do campo, do produtor, para chegar até a mesa do consumidor, eu queria que você se apresentasse, né, e falasse um pouco aí da sua jornada, da sua experiência, para depois a gente ir para esse tempo. Pessoal, para entender como é que chega lá o alimento na sua casa, como é que a logística funciona de verdade, e o especialista está aqui. Mas se apresenta aí, fala para a gente um pouco do Ricardo. Maravilha. Bom, muito prazer, né? Excelente estar por aqui. Obrigado pelo convite. Ricardo Hartel, 40 anos, 22 anos já dentro do supply. Uma carreira aí que digo que perdi os cabelos, mas sou muito orgulhoso em tudo que eu fiz até hoje. E realmente tenho uma paixão enorme por aquilo que eu faço. Supply chain, logística é algo que brilha os olhos. E como brilha os olhos, a gente faz isso com aquilo, né, que a gente ama. É muito gostoso. Então, primeiro de tudo, né, estar por aqui dividindo conhecimento. Aliás, dividindo não. Tinha uma chefe minha que falava sempre que a gente multiplicando o conhecimento para um canal que realmente aqui é muito nobre, né? A gente está aqui para multiplicar conhecimento para as pessoas. Quem está acompanhando aqui, espero que goste bastante desse nosso bate-papo. Bom demais. Muito obrigado por estar aqui. Bem, antes de começar, aqui um agradecimento especial aqui ao nosso patrocinador MyTrack, que está conduzindo, que está nos apoiando aqui nesse processo. MyTrack, Gestão Logística Inteligente, está nos ajudando aqui nesse projeto de trazer conhecimento, viu, Ricardo? Então, maravilha. Valeu, MyTrack, né, por isso aqui também. Ricardo, para a gente começar, a gente já fez um pré-podcast aqui antes, aqui, é super incrível. A gente estava batendo aqui no brief aqui. Conversa já foi longa, né? Conversa foi longa, mas a cabeça foi viajando. E quando a gente fala em trazer conhecimento para o nosso público, que a gente fala muito com o pessoal de logística e supply, que está nos escutando, tecnologia, sim, empreendedores, né? E eu costumo perguntar da jornada da carreira de um executivo como você. Você está à frente de uma operação aqui no Brasil e alguns países da América Latina, de uma empresa que é uma das maiores de alimento do mundo, né? Que é a Cargill. Mas claro que a gente sabe que tem uma jornada para chegar nesse cargo que você está liderando, sim, um time gigantesco, com operação em vários países e com uma operação bem complexa, que a gente vai falar já sobre isso. A gente sabe que tem uma jornada. E quando a gente fala em conhecimento, eu gosto muito de trazer para o ouvinte, dizendo assim, poxa, como é que chegou nessa jornada? Exato. Queria saber como é que você chegou na posição que você está hoje, qual foi o caminho que se seguiu. Você passou por algumas empresas, a gente falou aqui, Mondelez, Votorantim, Nestlé, passou até pela GVT, né? Que é telecomunicação, alimento, Votorantim, exato, cimento, né? Voltado para essa área, eu acho que construção, tal, matéria-prima para a área de construção. Como é que é a jornada? Como é que começou essa jornada? Você quer muito novo, então, poxa, 40 anos num cargo de executivo aí de uma empresa grande, como é que foi essa jornada para chegar até aí? Como é que você começou lá atrás? Legal, bom, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Olha, minha vida inteira supply, desde estagiário. E eu, por incrível que pareça, eu comecei numa escola excelente.
Essa escola foi uma indústria de motores, uma joint venture entre a BMW e a Chrysler, lá no Paraná. Sou lá de Curitiba e não sei até hoje como eles me chamaram para essa posição. Fui fazer, né, uma baita empresa, era chamada TriTech Motors, né? Fui até lá, participei do processo seletivo com mais 15, 16 pessoas. Fui a única pessoa que ficou e dali começou a minha paixão dentro de logística, dentro de supply. Fiquei ali por um tempo e que eu digo foi uma baita escola porque lá era o modelo global para BMW e para Chrysler de sistema Toyota de produção, Lean Production. Então, ali é onde eu comecei a minha carreira já com conceitos, né, que até hoje a gente fala e são aplicados diretamente, Lean Six Sigma e tudo mais. Foi minha primeira experiência. Dali, realmente, né, eu precisava crescer, era uma joint venture que não estava... já tinha seu prazo para finalizar. Fui para a Nestlé, na distribuição, na logística. Dali eu comecei em sorvetes, migrei para a operação de pet care, fui super user de SAP, fui... Passando por essas escolas, né? Outras escolas, né? Implementação de SAP e tudo mais, né? Aquelas coisas que a gente virava a madrugada, final de semana trabalhando. Da Nestlé fui para a GVT, na área de planejamento, para materiais, né, que a gente chamava outside plant, né? Então, cabeamento, redes externas e tudo mais. Uma loucura, né? Um negócio totalmente diferente daquilo que foi minha primeira jornada. Depois passei pela Kraft Foods, isso tudo lá em Curitiba ainda, como Customer Service. Primeira experiência, vamos aprender a falar com o cliente. Mas né? mais ligado a supply e logística. Dentro de supply. Dentro de supply. Né? Então, fazendo projetos para melhoria de nível de serviço, projetos colaborativos com transporte, backhaul, né? Tudo isso, né, que hoje está muito na onda. Isso eu estava fazendo lá em 2008, olha quanto tempo. E lá a Kraft Foods ela era muito forte nisso, uma baita escola. Não queria vir para São Paulo, a Kraft me pediu para, né, ver uma transição para São Paulo. Tinha recém-casado isso lá em 2010. Não queria vir para São Paulo de jeito nenhum, né? E procurei o mercado, fui parar na Votorantim Cimentos. Um negócio totalmente diferente de novo, né? Na Votorantim, por mais que era o cimentos, eu fui para fazer o planning e compras de combustíveis sólidos. Navio, porto, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Caramba, ninguém tem noção, né? Compra de combustível sólido, carvão, coque de petróleo, um volume gigantesco, eram 3 milhões de toneladas por ano. Nessa época, em 2010, quando estava fervendo o mercado brasileiro. É verdade. Né, a gente estava no ápice, no auge da economia, faltava cimento no Brasil e eu cuidando do negócio simples, o combustível para os fornos de cimento. Que não roda sem essa logística, né? Exato. Lá eu brinco que foi onde eu perdi todos os meus cabelos. Lá, olha, foi uma escola incrível, porque lá tinha uma multimodalidade. Você tinha porto, você tinha navio, você tinha ferrovia, você tinha cabotagem, você tinha de tudo, né? Então foi um negócio super legal, uma experiência incrível. Depois disso, dentro da Votorantim, fui para fora do Brasil, fiz um pouco de international trade, merchan mesmo, comprando combustíveis para as unidades de negócio da Votorantim fora do Brasil. África, Ásia, Europa, cara, um negócio muito legal. Né? Outro desafio, né? Outro negócio. Voltei para o Brasil, já voltei em São Paulo, como logística, como operação. Aí tem que vir. Exato. Votorantim ainda. Saí da Votorantim, voltei para Kraft, que agora já era Mondelez. Eu sempre tinha convites para voltar, me pegaram, voltei como Customer Service para liderar toda uma agenda de transformação de Customer Service, fazer um trabalho colaborativo junto com clientes, desenvolver tudo isso. Foi um trabalho super legal, super reconhecido pelos clientes, ganhamos prêmios e foi super bacana. Fiquei por lá
quase 4 anos. Ainda antes de sair, fiquei 1 aninho numa área de projetos para a América do Sul. Tá? Foi super bacana também, trabalhando com várias regiões, implementando vários projetos de supply. E aí veio a Cargill, que aí eu estou há 7 anos até então. Né? Cargill, entrei como Customer Service para a região, fiz todo um trabalho de consolidação, né, e tudo mais, e modernização do Customer Service, também um trabalho importante. E aí depois disso já assumi também a logística, depois tivemos consolidações de negócio dentro, e aí o escopo foi crescendo, e estamos aí, hoje, né, liderando a logística aí da América do Sul, digamos assim. Tá? Que legal, que legal. Parabéns aí. Jornada muito massa e muito boa que você falou em vários momentos aqui que eu acho que a gente fala muito aqui para os nossos liderados, né? Uhum. Que primeiro aberto ao aprendizado, né? Tudo que você falou são super escolas, né? Exato. E eu estava vendo justamente uma frase do CEO da Microsoft falando sobre justamente isso, né? Falando, poxa, o grande valor está no que você está disposto a aprender, né? Não que você sabe, né? Exato. Aquele negócio de aprender continuadamente. E falando disso, você falou várias vezes aqui, né? Poxa, sempre foi escola. Uhum. Né? Do estágio, primeira escola ali, sistema Toyota, depois... Cada um que você falou, em todos eles você falou que foi uma super escola em todos os momentos, né? Exato. Isso está muito ligado com essa capacidade de aprendizado que a gente tem que ter. E outra coisa que você falou interessante, que é sobre se permitir experimentar esses processos. Né? Você acha que é uma coisa que a gente fala muito aos nossos liderados, né? Se permita mergulhar nos desafios, né? Exato. Isso é super importante. Bom, por incrível que pareça, lá desde cedo eu escutei um professor meu na faculdade que falava, monte seu plano de carreira. Faça você. O que você quer fazer? E lá com meus 20 anos de idade, falei, vou montar. Peguei um Excelzinho e fui colocando caixinha, até onde eu quero chegar. Fiz lá meu objetivo. Sim. E para chegar aqui, o que eu tenho que fazer? Então eu fui desenhando etapa a etapa. Para chegar aqui eu tenho que passar por todas essas atividades. E dentro dessas atividades, basicamente, quando eu olhava, elas têm que ser complementares. Eu não quero ser um cara extremamente especialista em uma só cadeira ou um só negócio. Então eu quero conhecer de logística, eu quero conhecer de planejamento, eu quero conhecer de customer service, eu quero conhecer de projetos. E aí o que eu fui moldando dentro desses anos, né, desses mais de 20 anos aí, justamente aquelas cadeiras que eu queria rodar, e até tem uma brincadeira, né? Sabe o trepa-trepa, aquele brinquedão que tem nos parquinhos, que são os quadradões, você vai subindo para chegar até ao topo, né? Sim, sim. Que são quadradinhos. A nossa carreira é mais ou menos isso. Você pode subir por um lado e chegar ao topo, ou você pode ir entrando no brinquedo, passando por vários quadradinhos até você chegar. Aquelas pessoas que chegam por um lado, elas vão chegar com a visão desse lado. Elas perdem a visão do outro lado. Agora, aquelas pessoas que conseguiram rodar e andar mais nas caixinhas, elas, se não passou por todas, mas se você está naquela caixinha que está ao lado uma da outra, você sabe muito bem como é que funciona aquela dinâmica. Então eu fui muito nisso, de vou tentar rodar várias caixinhas para quê? Para ficar mais completo, para chegar no meu objetivo lá para frente. E para chegar nessas caixinhas, muitas vezes eu não tinha essa oportunidade dentro da empresa onde eu estava. E aí foram os momentos que eu tomava de decisão. Falava, se eu não sair agora, talvez eu vou perder o timing, talvez eu não vou conseguir chegar dentro daqueles objetivos. E eu tomei algumas decisões duras, por mais que muitas vezes eu estava muito bem onde eu estava sendo reconhecido, crescendo, mas não ia entregar aquilo que eu precisava. Então fui fazendo essa trajetória justamente para quê? Para conhecer vários mercados, conhecer vários modelos de empresa, várias culturas organizacionais, né? Operações diferentes, coisas distintas. Então eu conheço de petróleo, eu conheço de mercado de cimento, eu conheço de telecom, eu conheço de sorvete e de agro e de alimentos. Então, né, eu consegui passar por essas cadeiras e realmente vai me completando. Falo para você, terminou ainda? Não, eu quero ainda conhecer muito mais coisa.
A jornada tá... A jornada ainda tá aproveitando, Você tá aproveitando bem a jornada. Deixa eu colocar uma água aqui pra gente aqui. Você tá aproveitando bem a jornada, né? É isso aí. E uma questão aqui sobre esse tema. Teve algum desses desafios que você teve que dar uma... Pra olhar essas outras caixinhas que você queria olhar, teve algum desses desafios que você teve que, poxa, não teve um ganho de salário muito alto, ou sei lá, eu tive que mudar, né? Tive que mudar, né? Tive que vir para São Paulo. Então, isso já é um desafio. Sim. Mas teve algum que, tipo, poxa, o cara tá me oferecendo aqui. Se for olhar para ganho de salário, não compensa, mas para visão futura compensa. Teve algum caso assim que você. Não que precisa citar o caso, mas acontece? Pode acontecer? Pode. E pode também acontecer de você fazer aquele movimento e se arrepender, né? Que aconteceu também nessa jornada. Não tem só. Tem o ônus e o bônus e o ônus também. Existem as pedrinhas ali, né? Exato. Tá? Então, tiveram situações sim. Então, vou dar um exemplo, né? A minha saída da Votorantim para a Mondelez não foi uma saída de salário que eu falei, poxa, eu saí para, né, um super passo. Mas eu saí para atingir um objetivo que eu tinha, que era me tornar gerente. Do plano, estava no plano. Estava no plano. Então, vou me tornar gerente, está dentro daquela perspectiva do meu plano, daquilo que eu tinha feito. Não vai ter um baita de um ganho salarial, mas eu vou ter a oportunidade de trilhar outras coisas que eu não teria onde eu estava. Confesso para você que os primeiros meses eu falei, o que eu fiz da minha carreira? Por que eu fiz essa mudança? O escopo que eu estava antes era muito maior, ele tinha, né, umas perspectivas... Mais desafios, né? Muito mais desafios, aprendizado, mas ela não me traria essas outras caixinhas que eu, né, do brinquedão para conseguir subir. Sim. Então eu tive que fazer isso. Na época, aquela coisa, né, talvez a imaturidade de você falar, poxa, não saí, mas não, né, não era bem isso que eu deveria ter feito. Mas aí depois você se concentra e fala, não, isso aqui é uma etapa. Né? E carreira é aquela coisa, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Né? Então você tem que ter muita tranquilidade de falar, vou passar por essa cadeira, vou ficar aqui, vou entregar, vou crescer, vou me desenvolver nisso aqui para dar o próximo passo. Então, isso realmente veio muito claro, assim, até hoje é muito claro para mim. Aí você cumpriu lá, executou, né? Então, tipo assim, você executou, tá dentro daquele seu plano, estava dentro do plano, era mais um degrau que você tinha que subir ou dar uma volta ali no processo. Teve uma visão também e cumpriu o objetivo, né? Exato. E tem que ter consistência, né? Então, cada etapa dessa passa, você não pode ficar 6 meses. Você tem que montar o seu plano, entregar o seu plano, deu consistência, legal. Pronto para o próximo passo. Então, isso é super importante para a galerinha aí que está querendo crescer, querendo se desenvolver. Não vai ser do dia para a noite que as coisas acontecem. A gente tem que montar o seu plano. E para cada etapa dessa, né, para cada caixinha que você vai subindo, você tem que saber exatamente aquilo que você precisa. Então, é um conhecimento técnico, é um conhecimento específico de gestão de pessoas, é uma língua adicional. O que se precisa para subir? Né? Então você tem que ter essa clareza, e você vai ter essa clareza o quê? Montando o seu plano, mas também conversando, pegando feedback com o seu gestor, tendo mentores ao longo do caminho. Isso é extremamente importante. Né? Se você não tem um mentor para te orientar, para falar para você, olha, já pensou nisso? Por que você não pode fazer isso diferente? Né? Se você não ter essas dicas, muitas vezes você vai por um lado que você trava. Mais difícil, né? Exato. Porque o mentor já passou por todos esses desafios, né? É isso aí. Você corta um caminho gigantesco, né? Quando você pede aconselhamento. Aqui, e nessa época, não que foi muito antigo, mas não tinha podcast, né? Não tinha podcast, exatamente. Não tinha aqui o Ricardo para falar. Não tinha o YouTube tão como é hoje. Poxa, coloca lá no YouTube, Exato. Coloca no YouTube aí, vai vir. Coloca aí, transição de carreira. Coloca agora para você ver. Uhum. E se você colocar para o seu conhecimento, melhor ainda, que vai aparecer algum nosso aqui. Vai. Então, coloca transição de carreira, coloca planejamento de carreira. Você vê o tanto de gente que vai estar falando sobre esse tema. Exato. E é aquela coisa, não tem o certo e o errado. Tem aquilo que você quer e aquilo que você se propõe a fazer. Sim. Né? Porque não adianta nada você também querer virar presidente global de uma empresa se você não quer aprender a falar inglês. Gente, né? Então,
Você vai ter que correr atrás desses objetivos para conseguir fazer a sua caminhada, né? Construir pontes, participar de evento, network. Para cada área vai ter uma especificação, né? Você vai ter que... O que eu faço? Se eu não estiver participando, se eu não estiver de uma mesa, sentado numa mesa certa, eu não vou conseguir ser um diretor, não vou passar para esse outro nível. É isso aí. Né? E se colocar na zona de desconforto o tempo todo. Sim. Nessa jornada de construção desse plano todo e dessas caixinhas que foram dando volta, né? Eu queria perguntar a você quando foi a vez ali, pegando aqui o quadro O Telefone Vai Tocar, se foi em algum desses momentos ou outro que você acha que ou na sua carreira, ou vida profissional, ou pessoal, ou de algum projeto que o telefone tocou para você aqui no quadro O Telefone Vai Tocou, que se você não sabe, assiste os outros episódios, você entendeu o fluxo todinho do telefone vai tocar. O telefone deve ter tocado para você várias vezes. Fala uma vez aí compartilha uma vez que, por favor, que a gente que tocou para você e foi, puxa, tô dentro. Tô dentro. Ou não, né? Ou tô fora. O telefone tocou, tô fora. Graças a Deus, né? Não, olha, realmente tiveram algumas dentro desse período, né? Algumas vezes que esse telefone tocou e foram ótimos. Eu digo que a primeira tocada de telefone foi escolher supply. Começar lá no início de carreira. Foi algo que, né, isso... Mas a tocada de telefone mais importante para mim foi no momento que eu entrei na Votorantim. Eu acho que esse foi o passo de carreira que me deu mais casca, que me deu mais robustez, sabe? Por quê? Foi um passo de carreira onde eu saí totalmente da minha zona de conforto, por isso que eu falei, né? Perdi meus cabelos. Foi nesse momento ali que... Exato. Era um ambiente... Não era um ambiente hostil, mas era um ambiente de bastante pressão. Sim. Né? Pensa, eu fui para tocar mais de 3 milhões de toneladas, 80 navios por ano, operando 7 portos. Mais ou menos 750 milhões de reais na época. Isso a gente está falando em 2010. Era muito, muito mais grande do que é hoje. Isso era mais ou menos 20% do custo de um saco de cimento na época, no mercado extremamente concorrido. Minha Casa Minha Vida rolando, tudo, construção, incentivo, fervendo. E ali eu tive que aprender do processo produtivo, de planejamento de portos, fazer o MPS, fazer como é que funcionava o carregamento de um navio, como é que funcionava para descarregar um navio, fila, porto, tudo isso, em um período assim extremamente curto. E também a negociação, compra, né? Então, mercado global, inteligência de mercado, como é que isso funcionava? Eram coisas que eu nunca tinha visto isso antes. Então, foi um momento de aprender muita coisa de uma forma muito intensa e que a gente não tinha muita chance de errar. Então, aquilo ali realmente me deu uma casca muito grande, me deu a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, né? Me abriu muito a cabeça de entender realmente como é que era o mercado e me deixou muito mais preparado para os próximos desafios que eu teria para frente. Então acho que essa foi realmente a tocada de telefone mais importante até hoje. Não digo que, virar gestor de pessoas é um toque de telefone extremamente importante. Virar um diretor é realmente totalmente diferente, né? Você montar a estratégia, executar essa estratégia, tudo isso. Mas acho que dentro da minha carreira até hoje que eu posso destacar isso aí. Que legal. É um telefone que tocou para ter pilares sólidos com cimento firme, né? Exatamente. Podemos usar isso aí, essa brincadeira aí com a Votorantim, né? Fortaleceu ali esses pilares da carreira, né? Que legal. Muito massa. Agora vamos dar uma saída um pouco aqui de carreira. Pode ser que a gente daqui a pouco volte de novo, porque carreira de pessoas, né, meu amigo? Se a gente tocar aqui, é um podcast, todo convidado para fazer um podcast só com pessoas, gestão de pessoas. Porque os desafios são gigantes, né? De contratações agora, né? Mas antes disso, eu queria falar sobre... Eu comecei o podcast aqui falando da logística do campo à mesa. Eu falei, certo? Tô viajando muito, a Cargill tem esse escopo mesmo, quando você fala em logística, a cadeira que você está
olhando, tem essa visibilidade, toca isso tudo da mesa, do campo, até o consumidor final, por exemplo? Toca com força ainda, né? Então, bom, Cargill é uma gigante, né? E é uma empresa, enfim, ela tem suas divisões, e a divisão que eu tô é a divisão de food, né? Então, realmente, literalmente a gente está falando do campo à mesa. Então, dando exemplo, né, a nossa cadeia do tomate. Essa cadeia do tomate, ela tá de ponta a ponta. A gente vai lá, coleta esse tomate no campo, vai para um processamento dentro das nossas fábricas, que vai para os nossos centros de distribuição, que vai para os nossos clientes. Volume gigante, é um processo não é simples, um processo complexo e um processo lindo de se ver, né? Então é uma coisa fantástica quando você vê aquele rio que é literalmente um rio de tomate que entra para dentro da fábrica, né? Um volume gigantesco, concentrado numa safra de 4 meses. A gente falando, 350 mil toneladas de tomate entrando dentro da sua fábrica em 4 meses. Você tem que ter uma eficiência operacional para não ter perdas, né? Gigante. E isso é o que realmente a gente vai transformando e vai chegando aos nossos clientes, que vai em grande maioria dos lares brasileiros algum produto nosso. Sim. Isso eu estou falando não só do tomate, mas as nossas soluções de cacau, as nossas soluções de óleos, nossas soluções de gorduras, ingredientes que a gente manda para inúmeros clientes que fazem os produtos que hoje estão lá na nossa despensa, que estão os nossos filhos comendo, a gente comendo diariamente. Então, é uma cadeia linda de ver. Eu sempre tive uma curiosidade de ir para o agro. Legal. De conhecer, né, essa dinâmica de como é que sai esse negócio da terra, né? E essa cadeia toda é uma cadeia linda de ver, né? Porque é alimento. E trabalhar com alimento, ele tem um quê especial, né? De propósito. Né? Se está levando alimentos de forma... que é o nosso principal slogan, né? Levar o produto, né? O alimento de forma segura, responsável e para a mesa dos nossos clientes. Né? Legal, muito massa isso. Aliás, segura, responsável e sustentável. Sustentável, né? Exato. E ainda, com certeza, você busca no campo e ainda deve retornar ao campo, né? Você falou isso aí. Um pouco, né, sobre o que retorna, né? Para insumo, para adubo, para tudo, né? As produções, né? Então tem a cadeia completa, né? Teoricamente, a cadeia todinha está passando ali do alimento. É isso aí. E uma coisa que é interessante. E é mais interessante, aquilo que você não vai usar para os teus produtos, ele ainda vira nutrição animal e volta para o campo. Que a gente vende também dentro da nossa, né, unidade de negócio. A gente também tem ali o coproduto que ainda vai para formar alimentação animal. Ração e tudo mais. É isso aí. De toda forma, de uma forma direta, se alguém perguntar o que é que você faz, poxa, com certeza dá para dizer assim, você com certeza consome algum produto que passou pela minha cadeia logística, né? Exato. Porque uma batata frita, a gente falou hoje aqui, né? Os chips ali, uma batatinha frita, por exemplo, de uma grande empresa, pode usar a gordura pode estar com gordura vegetal nossa. Exatamente. De vocês, né? Exatamente. Com certeza, como um dos maiores do mundo aí de produção, faz parte ali do processo de alguém. Exato. Hoje a gente tem uma gama de clientes muito grande. Então, entre canais de varejo, food service e indústrias, a gente está falando aí de quase 4 mil clientes na região. Dentro disso, né, mais de 5.500 pontos de entrega. Gigante, com mais de 900 SKUs. Muita SKU, né? Quando a gente olha, a gente vai falando ali alguns produtos, óleos, tomate, cacau, amido. Isso. Mas bota 900 aí no jogo. 900 SKUs com produtos que pode ser fórmula específica para um cliente ou produtos que a gente vende, né, na gôndola no mercado. Sim. Sendo granel, líquido, granel sólido, carregamento de big bag, carregamento de saco, a gente tem uma variedade gigante. Tem uma logística que ela acaba sendo muito abrangente, né? A gente tem soluções para diversos tipos de negócio. Como é muita coisa diferente, né? Porque você falou tudo agora, né? Poxa, granel, líquido... Climatizado, refrigerado. Climatizado também? Pô, tem climatizado. Chocolate, a gente faz chocolate.
Porque você faz o chocolate também. Também Além de produzimos chocolate. Além de beneficiar o cacau. Além de beneficiar o cacau, a gente ainda tem uma marca de chocolate chamada Genuine. Boa. Delícia, fica, né? Mas é uma marca específica para food service. Né? Então, os grandes chocolateiros, né? O pessoal que processa, né? Chocolate. Aquela barrona, né? Aquelas moedinhas. Tá. Ótimos produtos aí para enfim, quem quiser aí, né, fazer tá feita a propaganda. Seu bolo, né, seu confeito e tudo mais, fica também a dica aí. E o bolo dá para usar um bocado de produto, né? Tem amido, tem óleo, tem... Exato. Vai tudo junto. Exato. Mas você estava falando, essa questão de ter vários cenários logísticos e vários cenários, com certeza você tem uma equipe multidisciplinar, sim, muito engajada. Como é que é a gestão dessa equipe? E eu queria saber se permite-se job rotation, você troca a equipe, faz encontros, como é que você garante que todo o time... Porque, por exemplo, você tem que ter uma visão macro, tá aqui, sim, vendo tudo acontecendo, resolvendo os pepinos que tem, né? Não são poucos, né? Senão não precisava da gente. Não existe logística sem telefone tocando com problema. Exato. É para isso que nós estamos aqui. Mas você também tem que garantir que essa multidisciplinaridade esteja, ser multidisciplinar esteja na equipe também. Como é que faz isso hoje? Isso. Como você contrata, quais são os aspectos, o que é que você olha para esse time também ter essa visão de várias áreas? Como é que funciona isso? Legal. Bom, dentro da estrutura a gente tem regionais, né? Então temos regionais de logística que cuidam de operações específicas. Então, digamos aqui, a gente tem a regional Argentina. A regional Argentina é uma regional que vai tocar só amidos. Então, eles são especialistas na operação de amidos. Milho, que transforma, e amidos, sim, coprodutos e tudo mais. A gente tem uma regional Norte e Nordeste que está basicamente específica para a operação do cacau. Né? Então, é a galera que está captando o cacau em todos os nossos armazéns do Pará, da Bahia, que conhece todo o processamento, que faz as armazenagens, que expede isso e entrega para os nossos clientes, seja via container, seja granel, seja caixa, seja o que for, né? Então a gente tem regionais Goiás, regionais Minas Gerais, regional Equador, então a gente tem, né, distribuição regional de São Paulo, que aí tem um mix grande, a gente tem centros de distribuição só para varejo, centro de distribuição para produtos para indústrias, sim, então a gente tem aqui um mix grande. Então algumas regionais elas são mais generalistas, outras mais especialistas, né? Dentro disso o que a gente tenta sempre fazer é comunicar. Porque a gente tem um time hoje de mais de 350 pessoas só nos armazéns. Mais o time de transporte, que a gente está falando lá de mais 150 pessoas. Mais os terceiros. Então a gente tem terceiros aí que, se a gente somar entre armazéns externos ou terceiros que operam em algumas fábricas, a gente está falando aí de mais ou menos 800, 900 terceiros. Então a gente está falando aí de uma população de 1.200, 1.300 pessoas. Hoje, para conseguir rodar 200 mil toneladas por mês. Né? Comunicar aquilo que está sendo feito entre as regiões é extremamente importante. Muitas vezes você vai conseguir fazer a transição de uma pessoa de uma regional para outra regional. Tira o pessoal de Minas e manda para o Sul. Tira do Sul e manda para o São Paulo. Né? Então a gente fazer essa oxigenação, obviamente não é tão rápido, né? tão veloz para a gente fazer essa transição, mas comunicar todos os projetos e tudo que a gente está evoluindo é peça-chave para a gente ter uma liderança que está próxima do time. Né? Então, por mais que eu sou um cara que adoro estar nas regionais, estar nas fábricas, nos centros de distribuições, e a dica também, né, para o pessoal que quer um dia chegar, aí não adianta você ficar com o bumbum sentado na cadeira, dentro do escritório com ar-condicionado. Tem que ir para a operação. Tem a sua bota, seus EPIs e vá para a operação. Vai conhecer a realidade, vai entender como é que funciona cada um. Né? Isso é dica de amigo, né, para conhecimento de todos. A entrevista você já tem que ir com EPI e com bota. Já, isso aí. Já vai mudar o jogo. Já vai mudar o jogo. O cara já vai saber para que você veio. Exato. Não adianta perguntar se é remoto ou híbrido. É vir com a bota, né? É isso aí. E comunicar isso, porque a gente, dentro de uma operação dessa, onde são 10 fábricas, 50 armazéns,
5 mil pontos de entrega. Todos esses projetos e tudo que a gente está fazendo, e não só os projetos, mas o nosso propósito, a nossa estratégia, ela precisa ser comunicada para que todas essas pessoas e esses terceiros saibam para onde a gente está arrumando. E isso é fundamental. A gente lançou agora recentemente, até nem te falei ainda, uma IA. Legal. Que é a LIA, né? A Logistics Inteligência Artificial. Top. E ela é uma IA que agora mensalmente a gente manda para todo o time, inclusive para nossa liderança, para que eles conheçam como é que está a evolução. E aí de um jeito divertido, de um jeito gostoso, né? Não só um jeito para falar de número, pelo contrário, mas para que todo mundo saiba, olha, aqueles projetos, aquela troca de armazém, aquela nova estratégia, aquelas novas tecnologias, recado de segurança, recado de engajamento do time, tudo concentrado de uma forma que a gente consiga chegar até o nosso operador de empilhadeira, aquele nosso colega que está lá no chão de armazém operando, aqueles terceiros que muitas vezes não sabem o que a gente está fazendo. Então isso é fundamental. Então, fazer isso, no meu ponto de vista, ajuda demais a todo o time, porque dentro de uma estrutura enorme como essa, você garantir que todas as regionais, com suas particularidades, com suas dificuldades, estejam cientes e conseguindo trabalhar de uma forma unificada, mesmo com tanta complexidade e formas distintas, é fundamental. Comunicação, né? Comunicação. Comunicação o tempo todo. Isso é bem importante. E eu acho que eu falo muito desafio aqui. Pode ser. É até medo do povo falar que o podcast é de desafio, mas desafios superados. Né? Ou que não foram e a gente explora o problema, né? É isso aí. Mas eu acho que tem um desafio nas novas gerações de comunicação, tem? Tem. De se falar mesmo, de estar aberto, de ter disponibilidade, né? De falar isso. Existe isso, você vê isso, tem alguma forma também para incentivar? Você já falou aqui já que deve estar isso na cultura, né? Uhum. Então, mas você percebe isso também que não nessa nova geração no sentido de crítica à geração, tá? A gente sempre está falando disso. São várias gerações que estão convivendo agora no mesmo. Sim. É incrível, eu estava vendo, a gente faz a nossa pesquisa de diversidade. Clima e diversidade. Clima e diversidade distintas. Sim. E da diversidade, eu estava vendo, a gente tem 4 gerações distintas dentro da minha organização. Sim. E isso é extremamente importante saber por quê? Porque é para a gente saber como se comunicar com essa turma. Como integrar também, Como integrar essa turma. Né? Eu tenho pessoas com 30 anos de casa, eu tenho pessoas com 18 anos de idade dentro da minha organização. Como fazer essa vou chamar aqui para essa galera se falar, porque o problema não está na geração, né? Exato. Eu falei no começo. É que existe, de fato, várias convivendo ao mesmo tempo. Isso. E que se comunicam diferente. Se comunicam diferente, né? Que se comportam totalmente diferente. As tribos são diferentes, as formas de se comunicar, de falar, o texto, a verbalização, a tecnologia. Né? Exatamente. Né? Então, hoje, né, a gente está falando tecnologia e como que eu faço com que minha área seja atrativa, tecnologicamente. Opa, deu um trava-língua. Para os jovens, porque os jovens eles não querem mais algo que não tenha tecnologia. E como é que eu faço que essa mesma tecnologia ela seja absorvida pelos mais velhos? Então, o desafio ele é muito interessante, né? Porque 4 gerações distintas que respondem de forma diferente, que se comunicam de forma diferente, como é que a gente faz isso? E, além disso, ainda com uma gama de terceiros enorme, trabalhando com a gente, que eles precisam estar aportando e entrando dentro da nossa operação sempre. Então, a rotatividade maior um pouco, né? Exato. Então, é um desafio bem grande hoje. Se a gente pegar... E isso não é só para mim, olhando os dados aí, né, de mercado, a gente cresce a população das pessoas que trabalham com logística no Brasil. Então, vi lá um crescimento de 12% aí nos últimos anos. Mas ainda os jovens ainda só representam 11% da nossa população de logística.
estão buscando, né? Que está saindo ali, está Exato. indo para o mercado dizendo, eu quero colocar no meu plano. Eu quero trabalhar com com logística. logística, né? Exato. Então, por mais que é um ramo dentro da indústria, né, de trabalho extremamente ativo e vibrante e crescendo, né? A gente vê investimentos crescendo, a gente vê mais gente trabalhando, a gente vê tecnologias o tempo todo entrando dentro do mercado. Mas como que a gente deixa isso atrativo para que essa turma venha? Senão a gente vai não conseguir atrair essa turminha, a gente vai ter um problema muito sério no futuro e, inclusive, não só de reposição dessas vagas, mas da produtividade que a gente vai ter no futuro. Sim. Né? Então a gente tem um desafio e nós, como líderes de logística, líderes de supply chain, a gente tem que estar muito ciente já atuando nisso. Isso é extremamente importante. Isso não é de agora, já está atrasado. Quem não está mexendo já está atrasado. Né? A logística em si, me parece, nós estamos há 13 anos nesse mercado, mas cada dia mais é um ganho de consciência contínuo. Mas a gente percebe, tem uma percepção aqui que eu tenho uma percepção que a velocidade em que a logística ganhou protagonismo no pós-pandemia, né, principalmente, sempre foi, mas eu falo no sentido de marketing, no sentido de publicidade, no sentido de aparecer, no sentido entrega em 2 horas, no sentido de importância, no sentido de todo mundo estar sabendo que entrega em 2 horas, que agora é mais rápido, que tem um motoboy, que tem um iFood, tem um 99, tem um Uber. A logística ficou mais atrativa no sentido, essa palavra, para o mundo, né? Sim. Mas pelo que a gente vê, não existe um acompanhamento dos profissionais que estão entrando no mercado da forma que tem esse protagonismo, né? Exato. Então, o que eu vejo hoje, né, enfim, não só olhando os dados de mercado, a gente não está conseguindo atrair os jovens, né? A gente precisa inovar em tecnologia, por mais que está inovando, trazer essa tecnologia para atrair esses jovens cada vez mais. Sim. A gente precisa treinar os que não são acostumados com a tecnologia. Além disso, o que a gente vê, né, é perda grande também das pessoas porque elas não querem mais carregar caixa. Então, início, né, a gente sofre hoje com mão de obra em atividades muito básicas em regiões extremamente carentes de trabalho. Poxa, é difícil. Então, a mão de obra, o pouco que está ficando escasso, e mesmo do escasso ainda está ficando difícil pela falta de preparação. Né? Então, é um mix de coisas que a gente tem que atuar. Isso não adianta esperar o governo, não adianta a gente achar que outras entidades farão isso por nós. É a gente. Se pegar, nos últimos 10 anos foi dado público. Foi reduzido 1 milhão de motoristas de caminhão em 10 anos no Brasil. É um tema frequente aqui no nosso podcast. Atividade extremamente básica para uma logística. Se não tiver motorista de caminhão, vai fazer como para entregar. Se você não tiver o operador engajado, né, dentro do seu armazém, você não consegue operar seu armazém. Ah, mas poxa, tem tecnologia. Tem, ela está ficando mais acessível. A gente está conseguindo desenvolver muita coisa, né? A gente vê e a gente está trabalhando em movimentos como isso dentro da Caju, inclusive. Mas não é uma realidade que se vai transformar da noite para o dia. Ela tem que ser veloz para suprir isso. E os grandes debates nos Estados Unidos, os grandes debates... beleza, como a gente coloca, né, as pessoas e a gente entrelaça a tecnologia com isso. Mas se um desses fatores ele não tiver realmente alinhado, pode dar problema. Então é um ponto de bastante atenção. Mesmo. Sobre 2 pontos aqui eu queria compartilhar uma coisa que eu vinha pensando aqui sobre a diferença de gerações, né? No meu setor é o seguinte, eu tenho gerações aqui na empresa, mas como meu time é muito enxuto, então não é tão perceptível, né? Quando você vai para times maiores, fica mais, né? Sim.
Isso, né, porque você tem as tribos, tem as pessoas pensando em comunidade e as gerações se comunicam muito dentro dessas gerações. Mas tem uma coisa interessante, só uma curiosidade, que é assim, às vezes você faz... Eu vou dar um simples exemplo, tá? Quando fala em software. Você cria uma tela, um sistema que operacionalmente ele está muito bom para uma geração que ele foi acostumado a cliques, a um jeito, a olhar o sistema tabelado. Olha só como é diferente. E aí quando você vai para a ponta, esse sistema não... Que é isso? Como é que tem muito clique, tem muito problema. Enquanto você faz o contrário, também tem um problema. Então, normalmente, vê o desafio das empresas de tecnologia, né? Que é simplesmente só no visual, né? Não agradar no layout, né? Os usuários... Existe uma diferença clara quando você olha o sistema, né? Quem está mais sênior há muito tempo tem acostumado o quê? Poxa, muita gente vai trabalhar com Clipper, pô. Sim. Depois com SAP, depois com SAP que eu digo no visual mais RPs, ampla. Poxa, então ele vai pensar em sistema daquele jeito. Então quando ele olha o sistema daquele jeito... A gente foi condicionado a trabalhar daquela forma, né? Que faz parte da nossa, né? E quando a nova geração, ela está acostumada no touch, no toque. Sim. Pouca tela, né? E mais smartphone. Então, e aí quando você pega um estagiário mesmo, que às vezes você coloca no computador, né? E ele, poxa, se for estagiário, está começando ali mesmo, primeiro estágio, 16 anos, sei lá, ele, às vezes o contato com o computador não é tão frequente, é mais com tela, né? Smartphone. Então, smartphone. Olha o desafio das gerações, fora a cultura, fora tudo. Esses dias eu cheguei em casa, coisa pessoal, né? Cheguei em casa, fui lá dar uma espiada, ver o que minha filha estava fazendo lá no quarto. Ela estava falando. Ué, ela tá fazendo? Falei, ué, tá tudo bem aí? Não, eu tô estudando. Com quem você tá falando? Não, com o ChatGPT. Tá estudando com o ChatGPT, estudante de medicina. Ótimo, e é ótimo, fantástico, né? Fantástico. Então, é justamente essa geração que está chegando, ela já está chegando num outro patamar. Tudo mudado, tudo diferente. Como é que você junta isso tudo nas empresas? E principalmente no seu caso, que são 1.200, né? Com certeza você tem uma porcentagem aí que são gestores e tal. Sim. Até para conciliar isso tudo é complicado, né? Acho que é um desafio grande. E a transformação dos gestores é extremamente importante nesse contexto também. Treinamento, atualização. Os gestores que não tiverem aptos a adotar a tecnologia, como é que a gente garante que eles vão orientar essa turma de baixo a fazer isso também? Muito bom. Né? Só para fechar esse negócio do tema das pessoas na logística, a gente falou aqui das novas pessoas que estão entrando, o desafio que tem. É um ponto que eu queria reforçar aqui, que assim, nós temos muito a evoluir ainda com as tecnologias para a logística. Eu acho que robotização, IA, mas se você é dessa nova geração, se você está aí terminando seus cursos de tecnologia, de logística, supply, você será um desses que vai olhar o mundo diferente, que vai olhar como implementar essas tecnologias, né? E é um mundo que, por incrível que pareça, ainda é carente, né? Tem muita falta. Por mais que, poxa, você me falou aqui, está implementando lá movimentação com IA, né? Poxa, fantástico, né? Movimentação com IA. Mas você está implementando em um determinado CD, ainda é uma jornada, né? Isso. Daqui a pouco você tem empilhadeira, você tem movimentação robô interna. Autônomo, exato. Robô. Mas para isso acontecer, eu preciso de mão de obra que entenda de logística primeiro. Isso. Você que está entrando achando que eu quero trabalhar com IA, eu quero trabalhar com robô lá na frente. Mas se você não tiver o conhecimento básico no processo que o robô vai implementar, vai trabalhar, como é que você vai implementar essa tecnologia? Você precisa conhecer. E para isso existe um processo que você falou aqui agora, chamado experimentação, bota, EPI, chão de fábrica. É isso aí. Você só vai conseguir ver aquilo se você estiver lá no chão de fábrica. Vai para o campo. Tem que passar pela jornada, pela caixinha. Se você colocar lá IA daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, os passos estão cada vez mais curtos, né? Não dá nem para dizer mais, 10, 5 anos. Tá até complicado. Esse podcast pode ficar muito antigo, muito ultrapassado. Mas se você não colocar na sua caixinha daqui a alguns anos, você quer trabalhar com IA. Quais são os setores possíveis, né? Então, medicina, alimentos, atendimento humano, logística, pô, fantástico.
coloca o pé no chão de fábrica. Vai pro chão de fábrica, pra você entender. Exato. Senão você não vai saber como implementar. E, claro, ao mesmo tempo, buscando conhecimento das tecnologias, né? Se atualizando. Se atualizando. Acho que é uma mensagem aqui que a gente deixa aqui para os profissionais aí que estão buscando. Tem oportunidade, muita oportunidade de tecnologia para logística, mas precisa meter a mão na massa, passar pela jornada, vivenciar, né? Vivenciar, é exatamente isso. Tem muita tecnologia ainda, por mais que é um setor ainda carente, tem muita tecnologia. E se você quiser colocar tecnologia na sua operação sem realmente saber o que você precisa lá, ou você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo e não vai ser um negócio efetivo. Sim. Ter para ter, não adianta. Né? Não adianta. Então, identificar exatamente qual é a tua necessidade lá no campo, lá na ponta, né? Lá na tua operação, é o que vai identificar, transformar essa necessidade em uma demanda para uma tecnologia que você vai colocar lá dentro. Então, sem saber lá, puta, esquece. Empurrar a tecnologia vai dar ruim. Não vai dar certo. Né? Então é claríssimo isso. Acho que assim, o grande ponto é, hoje, como está surgindo, a cada semana surge uma IA nova, surge um robô novo, surge alguma coisa, constantemente você está acessando e sabendo minimamente o que tem no mercado. Você não precisa ser especialista de todas as tecnologias, mesmo porque é impossível. A gente não consegue acompanhar. Mas você sabendo e conversando com fornecedores, conversando com pessoal que desenvolve essas tecnologias, você vai saber, legal, olha, existe opções A, B e C, né? Talvez até a Z, né? E aí você pode escolher exatamente aquela que encaixa melhor para você, seja em termos de execução, seja em termos de custo. E nem sempre você vai precisar da melhor tecnologia para aquela necessidade. Então, vou até te dar um exemplo. A gente tinha um problema sério com motoristas, não cumprindo as nossas regras de segurança dentro das nossas unidades. Certo. Caramba! A gente tem 600 caminhões por dia entrando e saindo dentro das nossas operações, em média. É caminhoneiro pra caramba. Como é que eu treino essa turma? Como é que eu garanto que eles sabem todas as minhas regras de segurança para acessar a minha fábrica, quais os comportamentos que eles têm que fazer lá dentro dos pátios e tudo mais? Se ter salinha de treinamento, fazer eles entrarem lá, ficar 1, 2 horas, é um custo violento, não é efetivo. Vamos para uma solução simples, WhatsApp. Treina pelo WhatsApp. Desenvolvemos um treinamento de WhatsApp para o motorista que ele vai lá, faz em 5, 6 minutos, recebe seu certificado, faz uma provinha, não vai conseguir colar porque as perguntas são randômicas. E está feito. Reduziu drasticamente o nosso índice de ocorrências com motoristas fazendo coisa errada dentro da nossa operação. Não precisou de uma mega tecnologia. Tecnologia simples, feijão com arroz, que funciona bem. Da mesma forma como a gente pode precisar de uma baita tecnologia para uma demanda de inventário, o drone que precisa para fazer. São coisas extremamente diferentes, mas vá lá e identifique na ponta o que se precisa. Né? E aí é onde a mágica acontece. É onde a mágica acontece. Né? Porque você está ligado, né? Também você tem que estar ligado no que está acontecendo. Então, isso. Possivelmente, você ou alguém da sua equipe, ou alguém que fez isso lá atrás, pensou no WhatsApp, viu alguma coisa, viu alguém que tinha uma tecnologia que poderia mandar o WhatsApp automático com um vídeo, com checklist, e disse, poxa, isso aqui é fantástico, isso aqui não é para resolver um treinar, é para mim resolver o cara do motorista. Então, né, alguém que estava antenado na dor, ou seja, na sua reunião ali estava dizendo, poxa, isso aqui não pode mais acontecer. Olha aqui o chefe de segurança mandando aqui os vídeos aqui do cara aqui, fazendo isso. Pegando aqui, os gráficos lá, os níveis de ocorrência só subindo. Alguém estava na mesa ali tocando bomba, dizendo que está errado, e alguém estava na mesa do outro lado escutando, dizendo, poxa, está errado, precisa de uma solução para isso. Vamos lá ver como é que é no CD, como é que o cara entra, como é que é hoje a integração. Tem que colocar a bota e tem que ver na prática e ao mesmo tempo conhecer. Então, é uma dupla jornada, é operação, processo
e escutando quais são as opções de tecnologia, né? É isso aí. E oportunidade tem muita para a galera nova que quer mexer com inovação, né, na logística. Com inovação. Esse é o ponto. Inovação não é só tecnologia. Não, é. Né? Então a gente ter clareza e ter sempre eu trabalho muito forte dentro de um dos pilares da minha gestão sempre é como a gente inova. E a gente tem que inovar o tempo todo. Se a gente não trouxer inovação, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Então eu tenho que inovar seja em processos, eu tenho que inovar seja na minha malha de distribuição, nos meus parceiros. Cobro demais dos meus parceiros de inovação. Então os meus fornecedores hoje eles precisam trazer inovação para mim. Sim. É condição básica. Eu não sou só eu o esperto, inteligente. Pelo contrário, eu contrato operadores logísticos hoje de mercado que dominam muita tecnologia, que dominam muita inovação. Sim. E eu quero que eles tragam e testem e façam dentro da minha operação para quê? Porque eu quero evoluir. Sim. Então, não é só uma coisa que está dentro da gente. A gente tem que estimular. Estimula seu parceiro, estimula seu transportador, estimula seu operador logístico, estimula seu time, estimula todo mundo. Né? Deixa todo mundo com o campo... E aí é onde a mágica aparece, as coisas vão... Aparecem, né? Os desafios são superados e as ideias brotam, né? Para resolver os problemas, né? É isso aí. Tem um problema, tem solução em vários setores. E aí você vai populando, você monta um pipeline de coisas para fazer que muitas vezes fala, caramba... a gente estava trabalhando nessa última semana, inclusive, dentro de todos os trabalhos que a gente tem já de inovação hoje, melhorias. Opa, temos diversos focos e é aquela coisa, mas tem que colocar para todo mundo? Não. Talvez seja a realidade de uma operação e da outra não seja. Mas não vou deixar de fazer naquela que eu preciso. Sim. Estimula, avance, siga adiante. Não vou bloquear a inovação para cá porque eu não vou ter para todos. Pelo contrário, a gente tem que seguir. Então, quando você olha esse mapa, quando várias operações distintas, você fala, caramba, quanta coisa. Aquilo que eu consigo replicar, para onde é a realidade de replicar? Para onde não é a realidade de replicar? E aí você já tem um mapa, um plano de trabalho para executar. Tem um pipeline de coisa para fazer. E mapear e ter isso escrito é importante, né? Exato. Porque às vezes você não consegue implementar agora, mas você sabe que tem essa possibilidade de implementar uma inovação, seja com a tecnologia de software, seja com hardware, seja com processo, né? Exato. Seja com método, tudo você pode inovar de várias formas, mas você ter aquilo no pipeline, nós podemos fazer isso e isso para resolver esse problema. Às vezes você não consegue fazer agora, às vezes a tecnologia não está acessível. Isso. Às vezes você consegue desenvolver internamente, às vezes você precisa de fora. Fornecedor. Às vezes você não tem budget para aquilo e aí você vai planejar para o próximo ciclo. Mas você sabe que tem uma resolução de um problema com a inovação. É isso aí. Você está mapeado. Está mapeado. Se aquilo cair na mesa de novo, você já sabe. Nós já sabemos, nós temos uma solução para isso, que é essa. E vai ser uma inovação do processo que vai resolver esse problema em algum momento. Eu sou um cara que adoro planejar. Eu adoro planejar e executar aquilo que eu planejo. Sim. Por isso que eu digo, né, os meus ciclos não podem ser curtos, eles têm que ser um pouco mais longos. Por quê? Porque planejo e tiro do papel. Né, que eu gosto de ver aquilo que eu desenvolvi e planejei junto com meus líderes diretos na ponta, sendo aplicado, acontecendo de verdade. Né? Aquela mudança de CD, aquele novo operador chegando, aquela tecnologia. Mas para isso precisa de um plano, né? E aí é que a gente tem lá o nosso plano diretor de logística, né? Então o nosso plano diretor já é uma realidade, ele já é linkado com os nossos master plans, daquelas operações que a gente já tem, já virou realidade em muitas coisas, e ter ele sendo atualizado constantemente é fundamental para quê? Para você ter justamente esse cenário todo na mão. Né? E aí você optar, porque você não consegue fazer tudo. Então você vai fazer todo o teu papel de priorização e saber, beleza, dessa priorização eu vou colocar dinheiro para cá, eu vou pedir dinheiro para cá. Esse daqui, empurra para o próximo ano. Ter essa clareza é fundamental. Né? Então isso é gostoso, é uma forma como eu gosto de trabalhar e graças a Deus meu time adora também. Né? Eles compraram muito essa ideia e a gente vem evoluindo muito forte nisso.
Muito bom, meu amigo. Show de bola. Eu queria pegar essa parte do planejamento aqui para jogar aqui as bombinhas aqui, né? As perguntas, a pinga-fogo. A pinga-fogo, né? Como é que tá? Pô, desse planejamento todo, o que é que tá pegando mais que, olhando a longo prazo, que, puxa, isso aqui são... tá planejado, mas, puxa, tá envolvendo a companhia toda. Eu sei que nós temos aí, que a gente já falou aqui, contratação de motoristas, né? Essa sazonalidade, tarifaço que tá aí, poxa, mudou, deve ter mudado o jogo de algumas companhias. Sim. Reforma tributária, né? O que nesse planejamento todo, o que você tá rodando, o que é mais complexo, o que você coloca ali na primeira linha de prioridade, né? Essa pergunta é ampla, mas olhando isso tudo aí, o que você já está fazendo, o que está olhando para o futuro? Planejamento seu é 1, 2, 3, 5 anos, como é que funciona isso nesse setor que você está? Legal. Bom, temos demandas imediatas, como sempre. Então, demanda imediata é eficiência. Esse é o primeiro. Então, todo dia está ali. Todo dia fazer uma ótima execução, todo dia tentar trazer eficiência, redução de custo, melhoria de nível de serviço, produtividade, né? Então, a gente já tem projetos aí do passado que a gente está aplicando, implementando agora, e essa é uma demanda bem importante. Então, diversos projetos, seja de tecnologia, de mudança de network design, de mudanças de contrato, revisitar modelo operacional. Então, tudo isso a gente já tem trabalhando imediato. O que realmente a vida do logístico não é fácil, né? Então, por mais que agora a gente tem um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, relacionado a fretes, combustível e tudo mais, está mais estável, né? Então isso a gente consegue trabalhar um pouco melhor também, né? Obviamente tem que mudar a gente mudou todo o modelo de negociação, modelo de gestão dos fornecedores, então tudo isso já é verdade, já está rodando agora. Mas vieram as mudanças de tributação recentes, que fizeram a gente mudar um pouquinho já o nosso network design agora recente. Então as MPs lá 1185, que apareceu, mordida dentro dos benefícios fiscais. Opa! O modelo que eu estava agora, já tive que mudar, né? Que eu tinha até então, tive que mudar. Algumas coisas, outros, dá para esperar um pouquinho. Mas tarifaço é um ponto que ainda não se tem uma clareza se isso se perdura por muito tempo, se não perdura, mas já teve alguns impactos e está fazendo com que a gente mude alguns negócios. Não são todos que foram impactados, mas alguns negócios sim. Então, faz sentido manter essa operação aqui ou não? Baixou o volume, a exportação, contratação de container, precisa, ainda não precisa, reduz, revisita a negociação com os armadores. Então temos coisas nesse sentido. Mas o que realmente está na crista da onda é a reforma tributária. Eu acredito que para todo logístico isso aqui é onde está pegando, né? E está pegando forte. E aí a gente separa em, vamos dizer, duas vertentes da reforma, né? Uma primeira que já é imediato. Janeiro, reforma tributária já está porque esses sistemas já têm que ser alterados. Nota fiscal, Nota fiscal. Já. IBS, CBS já tem que, por mais que ainda, né, é um destaque irrisório, mas a nota fiscal já tem que estar alterada. E isso é um ponto de atenção muito grande, não só para a gente que tem que fazer toda essa transição de sistemas e tudo mais, mas para os nossos fornecedores e para os nossos clientes. Sim. Então é uma cadeia produtiva, no final das contas. Se meu fornecedor não estiver preparado, eu tenho um problema para fazer, né, o pagamento dele e receber o serviço ou o produto que ele precisa me prover. Da mesma forma, se o meu cliente não estiver preparado para receber a minha nota fiscal com os meus produtos, ele não vai conseguir receber. É verdade. Então a gente tem hoje um cenário que é de muita atenção. Acho que todo o mercado, e enfim, os eventos que a gente participa, né, mas se fala muito disso, porque
Pode acontecer rupturas, sim, e tem muita empresa que, se não tiver um fluxo de caixa e não tiver atenta, ela pode sofrer, pode vir até quebrar. Sim. Pensa num fornecedor pequeno que tem um fluxo de caixa mais limitado, que muitas vezes é dependente de algum determinado cliente. Esse cara, se ele não tiver com tudo bonitinho, talvez você não consiga, né, processar essa nota fiscal dele, faturar, pagar ele. Esse cara tem um risco de quebrar. Então é uma situação bastante séria. Então, acho que é o imediato, onde a gente tem que estar com muita atenção, aproveitar e comunicar muito forte com clientes e com fornecedores isso, e tentar auxiliá-los, né, orientá-los sobre isso, sim, o mais rápido possível. E a segunda, que é uma etapa mais estratégica, né? Que aí, justamente, como é escalonado a transição da reforma tributária, essa parte estratégica, que isso não vai acontecer tão rápido. A gente está falando de uma mudança total da reforma lá em janeiro de 33. sim. Mas quem não se movimentar agora e não identificar exatamente quais são as suas necessidades para o futuro, é a lei da savana. Quem chegar primeiro bebe água limpa. Muita conta para fazer, né? Tem muita conta para fazer e muita decisão dura para tomar. Difícil para tomar. De imposto, de não recuperado, de saber se está na hora de bancar essa conta. De bancar essa conta. Então, você tem a parte de impostos, você tem a parte de precificação, você tem o teu network design, né? Seja de movimentar uma fábrica, é um plano de anos. Um centro de distribuição já demora. Imagina uma fábrica, um processo produtivo, linhas de produção, tanques, investimentos muito grandes. Você já tem que olhar e começar a desenvolver seus planos agora. Tá. Quem ainda não começou, acho que ainda tem tempo. Quem já começou, ótimo, né? Mas é um ponto de muita atenção. Por quê? Porque movimentar operações não é um negócio simples. E muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Essa decisão muito estratégica que envolve todas as áreas, né? Vai envolver o fiscal, claro, o contábil e todas as áreas, a área de supply e logística e transportes, cada um fazendo seus estudos e Exato. juntando num estudo só, né? Juntando num estudo só. É aquele negócio, né? Ninguém tem tanta noção, pensa que algumas... você está trazendo uma visão de uma empresa muito grande, né? Uhum. Que é fantástico. Eu acho que esse negócio aqui do podcast Para o Seu Conhecimento, ele vai para empresas grandes também, porque se fazer benchmark, para todo mundo estar vendo aqui o que a Cargill está fazendo, o que a Nestlé está fazendo. Poxa, fala no podcast, fala no evento, vai no debate. Nós estamos aqui para isso. Acho que essa difusão da informação é para um ganhar com o outro, né? Multiplicação. Multiplicação, né? Multiplicar. E para o pequeno, né? Tem os pequenos, a indústria menor. Sim. Não é só mudar um CD, não é só mudar uma indústria. É estar preparado que, de fato, quando você vai mudar, vai ter disponibilidade de galpão? Como é que é o déficit aqui? Você estava falando aqui o déficit. Se você pegar, né, hoje o real estate, São Paulo é onde concentra aí 60%, 70% do mercado de galpões. E a taxa de vacância é a menor da história. E é onde está maior consumo, todo mundo quer vir para cá, não vem porque tem diferença de imposto, tem benefício fiscal. Exato. Está lá em Minas, está lá no Espírito Santo, está não sei. Vai movimentar o mercado como um todo. Você movimentar uma fábrica, né? Um galpão é até, vamos dizer, do nosso lado é mais simples, mas para quem é líder de operações, pensa na contratação de novas pessoas, desligamento de pessoas. Nós estamos falando de desafio. Desafio é o quê? Pessoa, gente. Exato. E como é que você troca? Você está com a pessoa lá boa, lá no Espírito Santo, lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. Extrema, sei lá onde e tal. E você traz para aqui para São Paulo. Como é que você traz as pessoas boas que você construiu esse tempo todinho? Uma pessoa boa de logística. O custo aumenta, que você tem que trazer algum benefício para alguma mudança. O custo de São Paulo é maior. Poxa. E hoje, enfim, nas conversas, né, que a gente faz com os colegas, projetos hoje não se faz mais de longo prazo, muito longo prazo. Sim. Se realmente você já tem clareza que é uma operação incentivada por tax. Então, a gente já está em 2025. Ainda são 7 anos, mas grandes projetos, vamos dizer, uma nova fábrica, um novo centro de distribuição incentivado, onde demande investimentos de longo prazo,
vai passar e você pode pagar um pênalti gigantesco depois na virada. Então tem que estar muito atento a isso, né? A gente já está fazendo todos esses trabalhos dentro de casa, já tem aí uma evolução importante disso, mas uma atenção muito, muito grande. E, enfim, né? Como a gente não tem uma contrapartida do governo e a gente não está linkando todos esses movimentos, trabalhar já junto com fornecedores, entender as realidades, se antecipar aos movimentos é o principal para agora. Assim, é o que eu vejo assim, como o principal desafio para a gente, que vai permear aí alguns anos. Óbvio, reforma tributária é um negócio legal, é excelente. Sim. Imagina, Moreira, eu explicando para um diretor global de supply chain Já. por que a gente tem que fazer movimentos que não faz sentido nenhum de logística, se produz de um lado, manda para outro muito longe para mandar para cá. Não faz sentido na cabeça, e realmente não faz, né? Mas quando a gente tinha um cenário, ainda tem esse cenário, onde a logística tributária ela é mais importante do que a eficiência logística de custos, né? Era muito difícil. Então vai ser um sonho para quem trabalha com logística no futuro. Trabalhar realmente só com eficiência vai ser algo que vai fazer mais sentido. A caminhada, essa caminhada e todos esses desafios que a gente está falando vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Vale a pena, né? isso aí. Com certeza o custo logístico vai diminuir. Exato. Né? Em geral, né? É claro, tem problemas ali com caminhoneiros, a gente já falou, mão de obra, tudo. Sim. Né? Mas com certeza lá na frente tem um ganho relacionado a isso também, a produtividade, né? Você está mais próximo dos centros de consumo. Isso. Né? Acho que isso é importante. Mas tem uma jornada para se cumprir que a gente sabe que é aquele negócio, né? Não é como a gente fala, a nossa tem uma cruz aí para ser carregada, tem um desafio para fazer, o que a gente precisa fazer se planejar bem. Planejar bem, simular bastante, fazer muita conta. Você falou uma coisa interessante demais, que é conectar os fornecedores muito, conectar muito também o cliente. Isso. Você falou uma coisa aqui, conectar o cliente. Eu vou faturar a nota, eu tenho cliente, o varejo, estou preparado para receber aquela nota. A gente está falando somente naquela primeira parte, que é a parte tecnológica, a parte que vai mudar os impostos. Os sistemas hoje, como a gente sabe, é tudo integrado. Você manda uma nota, já recebe lá, já... Né? Aquele problema que a gente tem de recebimento nas grandes redes varejistas pode aumentar, né? Então, é menos disponibilidade de caminhoneiro, né? Porque está esperando mais tempo para validar uma nota. São pequenas coisas ali que, quanto mais a gente conversa... Substituição tributária, né? Isso já acontece hoje, né? Acontece. Hoje você manda uma entrega no varejo, você manda a nota... não estou esperando aqui porque a nota não está validada. Acontece. Né? Exato. É um motivo de tempo excedido de DOCA, de descarregamento, que é a validação da nota hoje. Que gera uma ineficiência gigantesca. Que gera o caminhoneiro que era para estar fazendo um terço da sua produtividade. E já tem uma escassez de motorista no campo. Então, uma besteira dessa, olha o tanto de produtividade que a gente perde. E aí nós vamos ter uma reforma tributária que tem esse adendo da nota fiscal. Tal. Você está conversando com o seu cliente, ele está preparado para receber lá, porque o grande varejista com certeza vai estar. Mas e o pequeno? E você que atende o pequeno, e o cara que tem a nota? Recebe, não recebe? Aquele distribuidor que atende aquelas mercearias de bairro pequenas. Tá... Back-office para comunicar isso, para estar falando com ele, gente para estar remitindo, para estar trocando informação, né? Para estar mostrando ao motorista. Então, é uma jornada gigantesca. Se a gente for aqui, vai longe listando esses pontos, né? E hoje, assim, posso com certeza destacar que esse é o maior desafio hoje para... Não só para a logística, né? Acho que para indústrias, para varejos, para todo mundo, produtores, todo mundo hoje está de olho em pé, né? Tem que ficar atento mesmo. E nós temos que conversar muito, né? Tem. Ter participado de muita mesa de debate, você falou aqui um pouco, ter participado de muita discussão sobre isso com seus pares aí em outros setores? Sim. Isso é a principal conversa das redes de WhatsApp aí e de eventos, né? Então não foge disso. Incrivelmente ainda tem gente que não está conectada, não está ouvindo, né? Então é incrível, né? Porque é um tema que já tem aí mais de ano que a gente está ativamente falando disso.
Mas é aquela coisa. Aqui é fazer com que as pessoas e a gente auxiliar, e aqui, né? Espero que o pessoal assista em massa aqui para justamente a gente possa ajudar aqui a abrir os olhos da nossa turma da logística. E contribuir também. Depois você isso aí. Traz a sua contribuição, coloca aqui no comentário e manda mensagem pra gente aqui também, que essa multiplicação vai acontecendo. É isso aí. Amigo, nós estamos chegando aqui já numa hora aqui de podcast, né? E mais um pouquinho de uma hora, né, Gabriel? A conversa vai fácil. A conversa vai fácil. Vai lisa. Demais. Você vê que... Eu falo com você, às vezes... Porque a gente dá uma mescla de assunto, né? Eu falo um pouco de carreira, falo um pouco de gestão de pessoas, tecnologia... E aí, reforma tributária, dores. Se a gente for focar em uma específica, dá um podcast para cada negócio. Né? É verdade. Brincando. Mas eu não queria deixar de terminar aqui perguntando a você, outro tema. Por mais que a gente já está falando há uns anos, que entrou agora, que é IA, né? O que você... Opinião pessoal e profissional. Você já falou algumas coisas que está implementando aqui já falou aqui. As coisas que você está vendo aí no mercado, o que é que você acha do futuro, inteligência artificial, para o meu amigo Ricardo aqui, o que é que está acontecendo, qual é a visão do futuro para isso? Legal. Primeiro é um caminho sem volta. Esse é o foguete que não dá ré, o do SpaceX é da ré, esse não dá ré, né? Então a inteligência artificial veio para ficar. Eu acho que muito pouca gente no mercado se ligou nisso ainda. Sim. Então vamos falar aqui, eu chutando aqui, 5 a 10% do mercado é o que está ciente, mas não está se movimentando, está ciente. Acho que 90% do mercado... Está ciente, não está nem consciente atuando, ainda. Né? Exato. Está só ciente, não está consciente ainda da importância. Da importância, da efetividade que isso vai trazer. Eu acho que não existe um desespero para entrar com isso, mas existe sim uma necessidade de olhar rapidamente. Porque como está evoluindo tão rápido, se você ficar muito tempo sem entrar nisso, você não pega mais o fio da meada. Então, o quanto antes você conseguir se conectar se conseguir trazer isso para a realidade do seu time, para a realidade da sua operação, começar a desenvolver, desdobrar isso para dentro de casa, maior vai ser a tua competitividade no futuro. Né? É aquela coisa, se você demorar demais, teus concorrentes fizeram, e se os teus concorrentes fizeram, você já está atrasado. Você já perdeu competitividade. Então, isso é o que eu vejo. A gente está trabalhando, sim, desenvolvendo ferramentas dentro. Enfim, Caju globalmente tem o seu programa já de IA, desenvolvendo para áreas, mas a gente aqui está fazendo o nosso desenvolvimento. Né? Então, com diferentes aplicações conforme a nossa necessidade, né? Que a gente já falou. Então, estou soltando minha turminha para desenvolver. Estou estimulando eles para desenvolverem coisas distintas para as nossas necessidades, conforme cada regional, cada operação, cada tipo de negócio tem. Tá? Então, temos coisas que parecem básicas, mas com um impacto gigante, como a LIA, né? Legal demais isso. Gostei demais. A gente chamou de conexão log 360. O programinha. E a LIA é o que executa. E eu tenho uma pessoa do meu time fantástica que trabalha isso. Pedro vai ver. Pedrão tá trabalhando nisso. Então, essa é uma aplicação, mas a gente tem aplicações também para execução de negócio, para execução lá da emissão de nota, de portaria. E, poxa, coisas básicas. Procedimentos. Sim. Procedimento. Se eu tenho uma IA hoje que ela traz o procedimento para um funcionário novo, falar, me traga o procedimento tal. Pum, tá na mão em 1 segundo. O famoso POP, né? Coloca o POP na IA para você ver o que acontece. Exato. Né? Preciso de um relatório para saber quanto eu carreguei para determinado cliente em 2 anos atrás. Pum. 2 segundos tem a informação na mão. A velocidade que você tem nisso e você ter a conexão com agentes no futuro, né? Então você conseguir determinar
as atividades e os agentes que você pode aplicar para aquela determinada atividade, isso vai ser um negócio... É um salto. Um salto. A gente está trabalhando justamente nisso. Então, é onde eu quero buscar muito mais eficiência nesse sentido. E é aquela coisa, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal lá do Embrasc, conversando e refletindo em casa. Eu brinco com o meu time. Quando estiver tomando banho lá, ao invés de ficar cantando, dá uma refletida, pensa em coisa diferente. Nós, como líderes de mercado, líderes de supply, líderes de logística, a gente tem que ter ciência, né, que esse é um negócio que ele veio para ficar e que vai mudar a nossa forma de trabalhar. Então, eu não sou mais um líder só de pessoas. Eu vou ser um líder de... Esse é o futuro. Pelo menos na minha concepção. Vou ser um líder de pessoas, vou ser um líder de processos, vou ser um líder de terceiros e vou ser um líder de inteligência artificial, dos agentes. Puxa vida, boa. Pensa o seguinte, você vai chegar daqui e não vai demorar muito. Você vai chegar um dia e falar, beleza, qual foi minha performance do dia de ontem? Das minhas operações, com as pessoas, com os meus terceiros... E meus agentes entregaram aquilo que eu pedi para eles fazerem, os agentes de IA. Não vai demorar muito. Acho que já deve ter gente que está fazendo isso. Mas é uma transformação bem profunda daquilo que a gente tem como concepção de liderança, de olhar performance, de olhar produtividade, de olhar tudo isso. E volta naquele tema que a gente falou. Se as pessoas não estiverem preparadas para essa nova realidade, né, para ser líder de agentes de IA, líder de pessoas e líder de terceiros, essas pessoas não estarão preparadas para o futuro e não vão conseguir crescer dentro da carreira. Então, eu acho que é por aí. Estamos desenvolvendo, estamos ainda... Eu acho que na minha concepção ainda a gente tem muito trabalho para desenvolver, mas a gente já vem numa pegada bem, bem legal. E eu acho que é daí para diante. Muito bom, super aprendizado aqui, meu amigo. Obrigado demais por contribuir. Essa frase aqui, ela fica... Acho que nós estamos terminando aqui o podcast com uma frase fantástica sobre liderança e líderes do futuro. Você vai liderar agentes de IA. Se prepare. Se prepare, né? Exato. O Ricardo aqui tem uma frase aqui, vai sair no corte. Já está encomendado aqui esse corte. Já está encomendado. Porque vai estar lá na frase, porque é a primeira vez que eu vejo esse conceito assim, falar dessa forma, que é uma verdade absoluta. Você vai ser um líder no futuro de pessoas, tecnologias e de agentes de IA e de robôs, né? Que faz parte disso, né? Aquele robozinho lá, a gente estava falando aqui, robozinho carregador, que se mexendo, quantos robôs fez. Só que quem vai liderar esse robô não vai ser uma pessoa, vai ser outro agente de IA que você vai tocar e ver a produtividade, né? Surreal, esse negócio é muito louco e vai acontecer muito rápido, você vê. Vai acontecer rápido. Então nós temos 4, 5 robôs já humanoides já em venda. Então você pode comprar hoje humanoides para fazer as coisas na sua casa. Hoje, incrível. Hoje, daqui a alguns anos, 2, 3, 4, na sua operação, possivelmente nós vamos ter 5 anos aí o robô já operando com viabilidade econômica, né? Técnica, né? E isso que acho que é o estalo, né? Mas a minha operação tem uma margem baixa. Mas eu não consigo fazer porque essa tecnologia é inviável, é muito cara. Não é mais. Não é. Aquilo que você olhava há 4 anos, que era um negócio, fala, caramba, isso aqui é impossível colocar. Hoje já tem business case positivo para você implementar. A gente está implementando robotização dentro das nossas operações. Então, eu falo, caramba, mas dá para fazer. E é isso. Tem robô humanoide para estar na tua casa te servindo um dia. E, gente, isso não é De Volta para o Futuro, Jetsons ou Revolta das Máquinas, Exterminador do Futuro. É realidade, Skynet. Já virou realidade. Basta a gente fazer uma consulta ali, saber como é que está funcionando na China, nos Estados Unidos, nos mercados mais desenvolvidos, né?
carros autônomos aí, sem motorista, rodando para tudo quanto é lado. É uma realidade que vai vir digamos, para os mercados emergentes, não na mesma velocidade dos mercados, né, já consolidados, mas vai se tornar uma realidade que está se aproximando ano após ano para cá. Muito bom, conclusão fantástica sobre essa liderança. Meu amigo, eu queria finalizar aqui, eu sempre falo aqui que eu tenho sendo agraciado aqui com pessoas muito boas passando aqui pelo podcast, mais um, né, o episódio aqui 49, né, 49, episódio número 49 esse, e você contribuiu bastante, muito bom. E eu falo sempre assim, eu acho que é o primeiro, porque assunto tem demais, a conversa é muito boa, muito Sim. agradável, né? Espero que vocês, ouvintes aí, aproveitem, né? E, claro, eu vou deixar aqui já na frente, curtam, compartilhem com seus amigos aí, porque é aquele negócio que o Ricardo falou aqui, multiplicar. É isso aí. E nesse aspecto de multiplicar, eu deixo com você aqui, você finalizar aqui o nosso podcast com suas palavras. Fique à vontade, meu amigo. Bom, obrigado, gente. Acho que o bate-papo aqui foi excelente. Realmente a gente poderia aqui por mais 1, 2, 3 horas aqui, porque a conversa ela é infinita, né? E é gostoso de falar, né? Quando a gente gosta do tema, flui de uma forma tão simples. Mas dica mesmo, né? Acho que o meu recado, no final das contas, como um líder de uma operação aí grande, né? A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande primeiro com as nossas pessoas, no desenvolvimento, em inclusão, diversidade. Acho que isso é extremamente importante. A gente tem que olhar, né, as nossas operações de uma forma bastante crítica. Eu sou um cara que sou convicto nisso. Eu sou um eterno insatisfeito com as coisas. Até meu time às vezes fala, caramba, mas você não... Eu sou insatisfeito. Quando a gente vê que pode fazer melhor, a gente tem que fazer melhor. Eu sou o contra o status quo, né? Então, busquem sempre alternativas, busquem melhorias, busquem inovar. Vejam sempre com um olhar clínico. Quando vai para a operação, veja com um olhar clínico daquilo que você pode melhorar. Monte seus planos. Trabalhe de forma a sempre ter coisa para mostrar diferente, para buscar. Então, isso você entra num ciclo tão positivo, tão gostoso, né, que contagia seu time, melhora o engajamento, entrega resultados, faz você crescer, se desenvolver, te dá oportunidades. Então, busque conhecimento e busque ser insatisfeito o tempo todo. Acho que esse é o recado. Tá? Amigo, muito obrigado, Ricardo Hartel aqui participando do Para o Seu Conhecimento. Ricardo Hartel, para o seu conhecimento. Não deixe de compartilhar, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado, um prazerzão escutar aqui sua história. Agradecimento mais uma vez a você que nos ouviu. Trabalhos técnicos aqui de Gabriel Leal, Edifica Studio, participando aqui com a gente. Patrocínio da MyTracking. Eu sou José Moreira e terminamos aqui mais um Para o Seu Conhecimento. Valeu! Valeu, gente!